Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo da Ásia, hoje nós vamos estudar a Rússia e essa porção em verde no mapa conhecida como Ásia Central. Então vamos começar pela Rússia, que é o maior país do mundo, maior estado-nação do mundo em termos de extensão territorial. No mapa, o destaque da Rússia no continente asiático, lembrando que a Rússia tem uma porção do seu território na Ásia e uma porção do seu território na Europa, bandeira. Nos aspectos naturais, em termos de relevo, predominam as planícies. Em termos de clima, o clima frio, vegetação, a floresta de coníferas, alguns rios russos. Há uma fartura hídrica muito grande na Rússia, não há problemas de falta d'água, de escassez devido à grande quantidade de rios. A Rússia tem, por conta da sua enorme extensão longitudinal, ou seja, extensão no sentido leste-oeste, por conta disso tem 11 fusos horários na Rússia. Demografia, população absoluta mais ou menos 145 milhões de habitantes, densidade demográfica 8,4 habitantes por quilômetro quadrado, uma densidade demográfica baixa, população mal distribuída. Moscou concentra mais de 12 milhões de habitantes, crescimento vegetativo negativo, ou seja, devido à natalidade muito baixa, a taxa de mortalidade é maior do que a taxa de natalidade. Isso faz com que a população esteja decrescendo. E por conta disso, a abertura do país à imigração, aos imigrantes, e o incentivo à natalidade. Há uma diversidade étnica muito grande na Rússia, porém, os russos, os eslavos, são 78%. População predominantemente urbana e, seguindo o cristianismo, a Igreja Católica Ortodoxa, que nasce em 1054. Algumas diferenças. Os católicos ortodoxos eles não seguem o Papa de Roma. O voto de castidade, o celibato para os sacerdotes é bastante mitigado, o calendário é o calendário juliano, a cruz é diferente, a quaresma tem 47 dias para os católicos ortodoxos, língua nos cultos utilizam o idioma local, imagens não usam estátuas, apenas imagens bidimensionais, conhecidas como ícones. Poder na história. Os imperadores tinham poder acima do patriarca e os bispos e atuavam em estreita colaboração com a igreja, havia uma parceria maior entre Estado e igreja. Oração, rezam em pé e purgatório, não acreditam no purgatório. São algumas diferenças da igreja ortodoxa em relação à igreja católica apostólica romana. A cruz dos ortodoxos, dos católicos ortodoxos, imagens aí das liturgias do culto. A imagem mostrando a taxa de natalidade na Rússia em queda e hoje a mortalidade é maior do que a natalidade, fazendo com que a população do país esteja decrescendo. Os principais grupos étnicos do país, os russos étnicos, são a maioria, principalmente aí os eslavos, a etnia russa, além dos russos étnicos. Temos tártaros, ucranianos, dentre outros. Os perigos que ameaçam as minorias étnicas, lembrando que a Rússia tem muitos povos, muitas etnias dentro do seu território. E alguns dos problemas citados no texto, a depredação do meio ambiente e a urbanização, o crescimento urbano, levando esses povos a assimilarem a cultura da maioria étnica. Na Rússia há o problema do separatismo, principalmente aí no chamado Cáucaso. Tem vários territórios como o Daguestão, a Chechênia, Ingushétia, dentre outros territórios dentro da Rússia que querem o separatismo, principalmente por motivos étnicos, culturais, religiosos. Essa porção segue o islamismo e sempre se sentiu discriminada desde os tempos do Império, depois dos soviéticos, e são porções separatistas na Rússia. São repúblicas que até hoje lutam pela sua separação da Rússia, inclusive apelando aí para atos terroristas.
o mapa trazendo os movimentos migratórios, a Rússia recebendo imigrantes de outros países, até mesmo por conta do seu decréscimo populacional. Há, por parte do líder do país, Vladimir Putin, uma política anti-LGBT. Ele entende que essa questão do gênero é nociva para o país, inclusive para incentivar o decréscimo populacional. Então há uma política de restrição que muitos interpretam como intolerância e homofobia. Algumas imagens da Rússia, Moscou. Alguns aspectos da cultura russa. Nós temos a chamada boneca russa, que encaixam umas dentro das outras, o balé e a vodka. São elementos culturais muito fortes na Rússia. Agora vamos falar de geopolítica. Geopolítica soviética e a geopolítica russa. Então, em 1917, nós tivemos a Revolução Socialista na Rússia, liderada por Vladimir Lenin, que implantou o socialismo no país. Em 1922, tivemos a formação da União Soviética, da chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um país formado por 15 repúblicas socialistas, como Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Moldávia, Ucrânia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguízia, Tadjiquistão, além da Rússia, que era a principal. Lembrando que o socialismo ele meio que foi imposto aos outros países para formar a União Soviética. O Exército Vermelho se expandiu para essas outras partes, impondo o socialismo. E tivemos na segunda metade do século XX a chamada Guerra Fria, uma disputa entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Então, a União Soviética foi, durante muitas décadas, uma superpotência a rivalizar com os Estados Unidos. A Rússia é hoje a segunda maior potência militar do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Mas em termos de arsenal nuclear, total de armas nucleares, a Rússia tem mais. Mas, de maneira geral, em termos globais, os Estados Unidos têm uma maior força e tecnologia militar mais potente do que a Rússia. Ainda uma estratégia da União Soviética era incentivar a migração de russos para várias partes da União Soviética. A União Soviética deslocava a população russa para outros países soviéticos como estratégia geopolítica. Então, o que faz com que a Rússia tenha um certo apoio em vários países, como Cazaquistão, Turcomenistão, Ucrânia. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia, essa porção aqui, que pertencia à Ucrânia, mas tinha uma população majoritariamente russa. A Rússia, então, anexou essa porção. Inclusive, há ainda movimentos separatistas na Ucrânia e com possível anexação posterior ao território russo. A população da Crimeia comemorando a anexação desse território à Rússia. Há uma disputa muito grande no Ártico, em que a Rússia reivindica territórios e juntamente com outros países, até mesmo por conta do Ártico começar a se tornar uma região estratégica por conta das rotas e também dos combustíveis, petróleo, que ali existem. A questão das rotas, as rotas pelo Ártico, elas encurtam muitas distâncias. A Rússia também tem uma presença muito grande na Antártida, há várias estações na Antártida. Disputa com a China influência comercial na África, porém a China tem uma influência muito maior. E a Rússia também faz parte do BRICS, esse grupo aí, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não é um bloco econômico, mas um bloco geopolítico. Já tem o Banco do BRICS. A intenção do grupo é manter uma aliança que ajude a alavancar a influência geopolítica desses países, inclusive havendo projeções para 2050 serem as maiores potências do mundo.
É um mecanismo de cooperação, não é um bloco econômico. A Rússia está presente no Conselho de Segurança da ONU e também faz parte do G8, além de tentar ampliar a sua influência para outras partes do mundo. Apoia o presidente da Síria, do Nicolás Maduro da Venezuela. Agora vamos falar um pouco da história da Rússia. Na porção oeste nós tínhamos o povo eslavo, lembrando que o atual território da Rússia era ocupado por muitos povos, muitas etnias, mas na porção oeste nós tínhamos os eslavos. Posteriormente, essa porção recebeu também povos vikings, formando a etnia chamada russa. Houve o domínio do povo mongol, sobre onde hoje é praticamente todo o território russo. Olha o tamanho do Império Mongol, o maior império que o mundo já viu. Então, esse vasto território foi dominado pelo povo mongol, que tem origem na Mongólia. Ivan III, chamado Ivan o Grande, ele começa uma resistência a partir do oeste da Rússia e expulsa os mongóis. E aí começa lentamente o processo de formação do Império Russo. Depois tivemos Ivan IV, chamado Ivan o Terrível, dando origem aí a uma monarquia chamada Czarismo. Em 1613, Miguel Romanov torna-se czar. Sua família dominou a Rússia até 1917. Sob o comando dos Romanovs, a Rússia tornou-se um dos estados mais poderosos da Europa e houve a expansão do Império Russo. 3 nomes aí conhecidos dos Romanov: Miguel Romanov, Pedro o Grande, que expandiu bastante o Império Russo, e o último da família, Nicolau II, que foi, juntamente com sua família, assassinado pelos socialistas, pelos bolcheviques. Só para termos uma noção do tamanho do Império Russo, muito grande. Em 1917, Vladimir Lenin lidera a revolução que derruba a monarquia e implanta o socialismo no país. Logo em seguida, a União Soviética. Então, primeiro, em 1917, Lenin implanta o socialismo na Rússia. Em 1922, começa a formação desse enorme país chamado União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembrando que a União Soviética é basicamente o que era o Império Russo. O Lenin ele expandiu o socialismo para onde basicamente era o Império Russo. Aí os países que formaram a União Soviética até 1991, alguns líderes importantes depois de Lenin: Stalin, Nikita Khrushchev. Em 1985 chega ao poder Gorbachev, adotando medidas de cunho capitalista e também democráticas. A União Soviética estava numa crise muito grande, numa crise econômica, por conta da economia planificada, da burocracia, da fuga de cérebros. A própria ideia de todos ganharem um salário mais ou menos igual desincentivava, desestimulava um aumento de produtividade. E também não havia só um problema econômico, mas também um problema político. A ditadura, a falta de liberdade religiosa, de liberdade de expressão. Aí, em 85, chega ao poder Gorbachev, abrindo o país para o capitalismo e também trazendo medidas democráticas, inclusive trazendo eleições diretas para as várias repúblicas que formavam a União Soviética. Em 1991, é eleito o primeiro presidente da Rússia, o Boris Yeltsin, eleito presidente da Rússia. E Boris Yeltsin ele vai ajudar a desmontar a União Soviética, incentivando
ajudando os outros países a conseguirem a sua independência. A União Soviética começa a se fragmentar. Em 1991, nós temos o fim da União Soviética e a criação da CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que era uma tentativa de manter os ex-países da União Soviética unidos, por conta dos interesses russos. Por quê? A Rússia tinha interesse energético e também grande parte do arsenal militar soviético tinha ficado nesses outros países. Então a Rússia tinha interesses em continuar uma certa união. Em 1991, como eu disse, Boris Yeltsin eleito presidente. Acabou a União Soviética em 91 e já começou a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Todos esses países aí, a grande parte dos países que formavam a União Soviética entraram para a Comunidade dos Estados Independentes. A bandeira da CEI, aí a Rússia, Ucrânia e Bielorrússia assinando a criação da CEI, acelerando a derrubada da União Soviética. Lembrando que a CEI não é um bloco econômico, mas é um bloco mais político e militar, e que tem muitos problemas. Primeiro, é um bloco voltado para os interesses russos, interesses militares. Grande parte do arsenal militar da Rússia, da União Soviética, tinha ficado nesses países, e também interesses energéticos. Manter o fornecimento de oleodutos e gasodutos que passam em vários países da antiga União Soviética. Rivalidades étnicas em vários países, baixo nível de desenvolvimento socioeconômico, falta de democracia, fundamentalismo islâmico, dominação e imposições da Rússia. E, em vários países, há dois grupos, pró-Rússia e pró-Europa, ou anti-Rússia. O herdeiro político de Boris Yeltsin foi o ex-agente da KGB, o Vladimir Putin. E o Vladimir Putin já está no poder há muitos anos e tem previsões de ficar até 2036, porque o parlamento da Rússia já mostrou apoio de dar a ele mais 2 mandatos de 6 anos. Então, na Rússia, o sistema de governo é o semipresidencialismo, é uma mistura de presidencialismo com parlamentarismo. Nós temos o presidente e também o chamado primeiro-ministro. E o presidente é eleito e ele que vai escolher o primeiro-ministro, que vai governar o país. Então, o Vladimir Putin, ele já ficou no poder como presidente 2 vezes, formando 12 anos, já foi primeiro-ministro também, e agora deve ficar mais 2 mandatos de 6 anos como presidente, indo até 2036 como presidente da nação. Em termos de economia, a Rússia é o 11º país com maior PIB do mundo. É uma economia de transição. O que é uma economia de transição? É uma economia que está passando do socialismo, da economia planificada, para o capitalismo, para a economia de mercado. Na economia russa, há um grande destaque na extração de petróleo, gás natural, ferro e carvão mineral. E por conta dessa passagem do socialismo para o capitalismo, gerou uma enorme desigualdade social, fuga de cérebros, que já era comum nos tempos da União Soviética, e também a formação de máfias, de grupos aí criminosos. Então, a desagregação da União Soviética deu origem ao processo de modernização industrial da Rússia e a abertura econômica para o mundo, porém aumentou a pobreza e a concentração de renda. A transição da economia planificada para a capitalista provocou várias mudanças, como a privatização de estatais, introdução da concorrência que não existia, busca do lucro, liberação de preços e abertura ao capital estrangeiro. Em linhas gerais, a modernização russa segue políticas semelhantes dos outros países emergentes. Prioriza os investimentos em infraestrutura para receber multinacionais ou transnacionais, reduz verbas estatais
para o desenvolvimento social, e com a redução de verbas destinadas a pesquisas, muitos cientistas têm buscado oportunidades em outros países. É a chamada fuga de cérebros, que já era comum durante a União Soviética e depois, com a passagem para o capitalismo, também houve a continuação dessa fuga de cérebros. Na atualidade, um dos grandes desafios que o governo russo enfrenta é o de modernizar e acelerar a economia em uma sociedade culturalmente ligada a um passado socialista planificado e estável. Aí, um dos destaques econômicos da Rússia é o fornecimento de petróleo e gás, principalmente para a Europa, a partir de gasodutos e oleodutos que passam por várias partes, inclusive passa por vários locais que querem o separatismo da Rússia, como a Chechênia, por exemplo. E a Rússia não vai dar a independência para eles por dois principais motivos. Por ali ser um local de passagem de vários oleodutos e gasodutos. E por quê? Se esse território conseguir a sua independência, muitos outros também vão querer. E aí a Rússia vai se fragmentar em uma centena, dezena de países. Uma visão geral da economia russa, com destaques aí para a extração de petróleo, gás, carvão mineral. Moscou, que é uma megacidade e uma cidade global. O que é megacidade? É uma aglomeração urbana com mais de 10 milhões de habitantes. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho da chamada Ásia Central, muitas vezes uma região esquecida e que tem uma importância geopolítica muito grande. Se formos observar a localização da Ásia Central, vemos que é uma região que faz o elo entre várias partes. Faz a ligação do Oriente, do restante da Ásia com a Europa, e vários gasodutos e oleodutos precisam passar pela Ásia Central para chegar na Europa, no Oriente Médio. Então, é uma região estratégica. É formada por 5 países: Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão. Eram parte do Império Russo, depois formaram a União Soviética e hoje fazem parte da CEI. Predomínio de muçulmanos e minorias russas expressivas, problemas étnicos, conflitos étnicos, religiosos como fundamentalismo islâmico e problemas políticos, problemas de instabilidade política, autoritarismo, ditadura, baixo desenvolvimento socioeconômico, como analfabetismo alto, renda per capita baixa, expectativa de vida não muito alta, rica em petróleo e gás, por ali passam muitos gasodutos e oleodutos. Mesmo sem acesso ao oceano, é região de grande importância na conjuntura econômica atual, como eu disse, resultado de uma posição estratégica enquanto elo de ligação entre o Ocidente e o Oriente, espaço de afirmação e competição das grandes potências. Estados Unidos, Rússia, China disputam a influência nesse espaço. É rodeada por algumas das economias mais dinâmicas do mundo, entre as quais 3 dos chamados BRICS, Rússia, Índia e China. Há uma forte presença chinesa, crescente na Ásia Central, e são economias de transição, assim como a Rússia. Economias que estão se adaptando ainda ao capitalismo, à economia de mercado, à concorrência, à propriedade privada, ao lucro, à liberdade econômica. Então, como eu disse, a chamada Ásia Central era parte primeiro do Império Mongol, depois foi parte do Império Russo, depois da União Soviética e hoje faz parte da CEI, tendo essa forte ligação com a Rússia. Porém, o domínio russo, a cada ano que passa, diminui a influência russa na região. Hoje faz parte da CEI. Aí algumas imagens dos povos da Ásia Central, a atividade de destaque, além da extração de petróleo e gás, é a pecuária nas estepes. Grandes parcelas da população se dedicam a essa pecuária de subsistência. Imagem de muçulmanos da região. Um grande destaque trazido nos livros é o Mar de Aral, que foi secando com o passar do tempo por conta do desvio
Os rios que abasteciam essa região foram sendo desviados, a água desses rios, para o cultivo de algodão, dentre outros. E isso causou, se não a maior, uma das maiores catástrofes ambientais da história. Hoje, o Mar de Aral é um grande deserto de sal, praticamente secou. Então, pessoal, assim nós terminamos o nosso estudo de Rússia e também da Ásia Central.